Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada Não Minta Pra Mim. Totalmente grátis, online. Cadastre-se, aproveite essa oportunidade. Não minta pra mim. .com.br. Você se cadastra, quando a jornada se aproximar, a gente te avisa, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Larissa Ferreira, vocalista da banda de forró Mastruz com Leite. O que acontece? Larissa Ferreira vai para as redes sociais, na realidade, ela expõe ali um stories no Instagram dela, dizendo o que aconteceu com ela e um dos integrantes da banda Mastruz com Leite, com a presença do marido. Então, resumidamente, foi o seguinte: ela e o marido, que me parece que é o baterista, estavam ali trocando uma ideia com um outro integrante, que ela não disse o nome, e tomando uma cerveja e tal, perto de casa. E eles moram perto, me parece, pelo que eu entendi, um do outro ali, né? O casal e esse outro integrante da banda. E aí eles estão tomando cerveja, estão ficando meio doido e tal, e de repente eles oferecem para que o cara durma na casa deles. Aí o cara vai lá para casa deles, eles decidem beber mais cerveja ainda e fica muito doido. Ela mesmo diz que é fraca, que eles são fracos para bebida. E ela fala até que entra em coma alcoólico, né? Uma metáfora, né? Porque coma alcoólico é pesado, é barra pesada. Aí fica ali no jurubeba ali, e aí eles falam, vamos pro quarto, e vão os três pro quarto. Aí o cara dorme na rede da filha e os dois capotam na cama e então não dorme. E aí no meio da noite, ela meio que desperta sem abrir os olhinhos, porque ela está sendo bolinada, molestada, e tipo, oi, e ela sente um negócio, dando beijo, dando lambida, e aquilo na mão, a mão naquilo, aquela loucura toda, e ela fala, meu Deus, o que é isso? E aí ela percebe que não é o marido, e dá um rush, e aí o cara sai. E isso acaba destruindo a mente dela, a ansiedade dela, porque ela não conta pro marido, e aquilo fica numa crescente, ela começa a passar mal e vomita, porque ela esconde isso do marido, e aí quando ela conta pro marido, ela já, acaba depois revelando lá pros donos da banda e tal, porque ela não aguentava ali aquela situação toda que ela estava guardando somente pra ela. E aí o cara é afastado da banda, pelo menos é o que se entende. A banda depois fez um pronunciamento ali, os donos da banda, dizendo que o cara já foi afastado da banda e tal, e o cara até agora não se pronunciou, talvez ele vai se pronunciar. Então, vamos analisar através da linguagem silenciosa, através do protocolo Ventura, que está aqui, ó, que são 7 aspectos. Mas, cara, a linguagem silenciosa não é só expressões, né, para ver se a pessoa mexe o olhinho aqui e tal, né, e para descobrir que ela está mentindo. Primeiro, não existe o olhar da mentira, não existe a expressão da mentira. É um conjunto de movimentos, é um conjunto de narrativas, de trajetória ocular, de unidade corporal que vai te dar um acesso a uma comunicação congruente ou incongruente sobre aquilo que está sendo dito. É assim. Então não existe o momento, a identificação da mentira por causa de um movimento. É uma análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. Às vezes você está lendo o próprio comportamento, assim como o Mark Bowden, que é um dos grandes peritos do mundo, relata isso até numa entrevista que ele cedeu para mim, que eu tive com ele, um bate-papo. Não é somente movimentos mecânicos, para isso não serve nada, isso é a ponta do iceberg. Então, se você é novo no canal, vai assistindo outros vídeos que você vai curtir, você vai aprender e você vai poder usar aí na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, beleza? Então, antes do Taca-lhe Play, beba água, beba muita água. Taca-lhe Play! Chegando aqui, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, ser prioridade para o YouTube, para que o YouTube priorize os envios para você precisa fazer 4 coisas. Primeiro, inscreva-se no canal. Perceba se realmente você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso bastava. Agora você precisa também dar o like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir no canal e também comentar alguma coisa. Nem que seja YouTube, me note. Feito isso algumas vezes, aí sim você vai ser prioridade para o YouTube. Combinado? Vamos lá. Então, essa daqui é a Larissa Ferreira. Você percebe claramente que ela está nervosa. Logo no início do vídeo, ela está com a mão tremendo. Ela não está bem. Você percebe isso. Existem algumas coisas que vão para cima e para baixo.
É isso que na narrativa me trouxe um pouco de inconstância na declaração dela, mas eu não tiro de modo algum que alguma coisa aconteceu. Então vamos analisar a narrativa e ela já vai praticamente dizer tudo o que é necessário para as pessoas que são vítimas de situações como essa. É muito importante você ficar atento, não só na análise, também nas considerações finais que eu vou fazer sobre esse caso, esse tipo de coisa. Apesar que ela praticamente dá uma aula e um alerta geral para que essas coisas não aconteçam, né? E por que aconteceu no caso deles? É o que a gente vai entender aqui, beleza? Esse vídeo está espelhado, então essa pinta que está do lado direito dela, na realidade é do lado esquerdo, então esse vídeo está espelhado e me parece a princípio que ela é invertida. Eu vou tentar identificar isso, né? As memórias dela parece que são invertidas. Normalmente nós temos memórias para o lado esquerdo e a criatividade, o lúdico, a dúvida para o lado direito. Eu vou perceber isso durante o vídeo. Vamos lá. Gente, eu realmente me senti a necessidade de, vir me abrir com vocês, porque olha a minha situação. E aí, olha que interessante isso. Quando ela começa a contar, ela tem uma amiga expressão aqui de um riso sarcástico, até com um pouco de desdém. Então você não vê a princípio medo, vergonha, nada disso, mas uma situação de sarcasmo, de tipo, de desdém, de tipo, olha a minha situação, vamos lá. Eu fico fingindo estar bem, ontem eu fui pra praia. E aí você vê que quando ela fala que foi pra praia, ela tem aqui um morder de lábios aqui, você vê quase uma linguinha vem para fora, dizendo que ela não estava bem, né? Porque ela foi tentar espariar, mas ela voltou pior, e aí ela começa isso incomodá-la, porque ela estava escondendo alguma coisa. Vamos lá. Já como um modo de uma terapia, mas acontece que eu voltei e foi pior, entendeu? Aí ela engole seco. Acho que eu nunca passei por uma crise tão grande como eu tô passando agora. Porque o que aconteceu comigo esses dias, tipo assim, foi uma coisa inimaginável, nunca imaginei. Eu já tenho outras marcas. Aí você vê que ela busca, né? Já tem outras marcas. Você vê que o inimaginável, ou seja, é até uma lembrança turva, ela vai buscar no lúdico dela, e aqui ela vai, ela acabou de lembrar na memória dela. Ela já teve alguma coisa no passado, onde ela foi abusada, tal. Então ela está no padrão, né? Então os olhares dela, a trajetória ocular está no padrão. Vamos lá. Já passei por outras coisas quando eu era mais adolescente, assim, quando eu era mais nova. Ela vai para a sinestesia, né? Lembrar dessa dor do passado e tudo mais. Pra mim cair de vez, sabe? Aí, de novo, engole seco, trava a boca. Bom. Aí sim, ó, vergonha, né? Tem uma vergonha aqui. E antes disso, parece que tem um pouco de medo. Vamos ver aqui. Medo, então vem vergonha, depois o medo. Essa semana a gente deu uma dormida, a gente foi jantar e Você vê que de novo ela vai buscar no passado aqui. Você vê, olha que interessante isso, o fato aconteceu. Tanto é que ela vem com a lembrança aqui, ó, olhando para o passado, como eu disse, a imagem está espelhada. A gente foi jantar, eu e meu marido, e aí a gente deu uma dormida para um integrante da banda, né? Ou seja, ela convidou o cara para dormir em casa. E aí a gente se juntou a um colega do Jean, que o Jean conhecia há muito tempo. Aliás, foi que é um integrante da banda. Ele que colocou essa pessoa aqui na banda. Aí de novo, aí aqui vem, ó, vergonha, incapacidade. Na época. E aí essa pessoa se juntou a gente nessa noite, né? Incomoda, se toca. Aqui vizinho de casa. Aí parece que o cara é vizinho, né? Por que eles ofereceram a dormida, né? A pousada ali? Se o cara... É isso que as pessoas estão perguntando. Se o cara era vizinho, era de próximo, que necessidade ele tinha de dormir lá? Vamos lá. A gente comeu lá, tomou umas cervejas, tudo bem. Sendo que, lembrem bem que eu nunca fui amiga dessa pessoa. Eu sou uma pessoa muito pra cima, eu brinco com todo mundo, mas com essa pessoa eu nunca tinha brincado, nunca tinha tirado brincadeira. Só era... E aí de novo aqui vem uma, né, nunca tinha tirado brincadeira, aí morde a boca, mete até uma língua para fora. Talvez não tenha sido exatamente assim, né? Não, porque assim, se é uma pessoa que você não tem
nenhum tipo de intimidade, você não tem nada, você passa a noite bebendo com ela, você convida para dormir na tua casa, você convida para dormir, inclusive, e não se incomoda de ela estar dormindo no seu quarto. Será que era realmente tão afastada assim? Vamos lá. Só era companheira de trabalho mesmo. E, tipo assim, uma pessoa calada, uma pessoa de boa. Ninguém nunca imaginou que Desdém, né? Tipo, uma pessoa calada, de boa. fosse fazer nada de ruim com ninguém, nunca. E aí a gente Fez um marca-texto. foi, vamos lá pra casa. Vamos dar uma dormida pra você? Vamos dar uma dormida pra você. Você dorme ali na Sonzum, na casinha lá. Aí ele chama o cara para dormir em casa. Às vezes não é muito confortável. Aí essa pessoa veio de boa. A gente Desdém, de boa, veio de boa. ficou conversando. Isso era cedo. Aí eu pedi mais umas cervejas. Nós pedimos. Aí, como eu disse, né, eles continuam cachaçando. Chegamos no consenso de tomar mais algumas para ir dormir. Tá, vamos tomar mais uma para dormir. E eu não tenho costume de beber. Eu fico em coma alcoólico. E o Jean também. Aqui é uma metáfora, né? Não é que fico em coma alcoólico. Coma alcoólico você vai para o hospital, né? Você perde a noção e você precisa de remédio. Né? Na realidade, ela falou que de repente ela capota. Mas aí beleza, aconteceu. Você viu? E aí tem uns sorrisos no meio do negócio, né? Tá vendo? Ah, beleza. Tá, tudo bem e tal. Aconteceu, né? 1h da manhã, eu acho, se eu não me engano, foi 1h da manhã que a gente foi dormir. O Jean ligou tudo e a gente foi dormir. E esse homem, essa pessoa ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí. Então, já começa errado por aí. Exatamente isso, Larissa. Como é que vocês vão dormir e aí? E o cara vem junto? Tipo, ninguém teve a... Fala assim, então, amiga, nós vamos dormir. Vai dormir no seu quarto. Ou esse quarto, normalmente é assim, né? O anfitrião diz, ó, você vai dormir aqui, ou você vai dormir ali, né? Onde você quer dormir. Mas eles vão dormir, o cara vai pro quarto e fica todo mundo no quarto. Ficou na redinha da minha filha, deitado no nosso quarto. É. Sendo que era pra pessoa ter tido a coerência. Não é coerência. O anfitrião da casa é que manda na casa. Que narrativa louca é essa? E aqui tem mais 2 quartos, era pra pessoa. A gente chamou ele pra dormir em um desses quartos, né? Pra pessoa. Pra ter mais um conforto, não sei o que. Era um colega de trabalho, que o Jean conhecia há muito tempo. Tudo bem. E aí eu só sei que então o Jean conhecia o cara há muito tempo. Então já era amigo do Jean, é isso? Que é o marido dela? eu dormi, eu capotei, eu e o Jean. É isso aí, capotaram, né? Como alcoólico, capotaram. Entendeu? A gente é muito fraco pra isso. Aí a gente já tava cansado. Foi no dia que a gente chegou de viagem. Isso foi semana passada. Aí eu só sei que eu me lembro, que eu acho que já tarde, eu não tinha noção de hora porque eu não peguei no celular. Eu senti uma pessoa tocando em mim, tocando no meu corpo, beijando o meu rosto, beijando, me cheirando, beijando meu rosto e com a minha mão. A pessoa estava segurando a minha mão. A mão tá um pouco tremendo, você pode perceber aqui. E ela fala com uma coisa mais incisiva, dizendo o que aconteceu, né? Minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo e eu deitada na minha cama, no meu quarto e o meu marido do lado. O Jean do meu lado. E a pessoa estava fazendo isso, a pessoa abusou de mim, estava me assediando. Não é nem assédio, né? Já tá molestando já, né? Tá tocando, chegou nas vias de fato. Deitada na minha cama, um companheiro de trabalho, uma pessoa... E aí eu sou uma pessoa... E aí mudou o ritmo, mudou o jeito de olhar e a coisa ficou mais séria. Ricardo, a coisa aconteceu? Na minha análise, parece que a coisa aconteceu. Nas conclusões finais, nós vamos dizer o que mais me aparenta aqui. Mas que a coisa aconteceu, Vamos lá. Eu só sei que eu agi, na hora como foi que eu agi? Eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento. Porque eu sabia que se eu fizesse alarme, o Jean ia matar esse homem aqui dentro de casa. O Jean é uma pessoa muito calma, mas, por favor, conte essa história para qualquer pessoa, para o seu marido, para quem seja. Pelo amor de Deus, o seu... Aí é uma questão cultural, é uma questão individual. Não adianta você dizer assim, ah, mas se fosse comigo, ah, mas a minha esposa... Não meça os outros com a tua régua, não meça a vida dos outros com a tua régua. Na cabeça dela, ela está dizendo que ela pensou isso naquele momento. E está tudo bem. Se ela pensou exatamente isso, é a cultura dela, é a reação dela, é como ela pensou
em se livrar daquela situação da melhor maneira. Se ela fala, pergunta para qualquer um. Cara, se fosse minha esposa, ela ia dar uns berros, ia falar, que porra é essa? Que Ricardo, acorda, o cara tá me agarrando. No caso dela, ela quis ficar quietinha. Pode parecer estranho? Pode parecer estranho. O que me parece estranho é a maneira dela contar essas coisas. Então, o que me causa estranheza, a gente vai ver daqui para frente mais algumas coisas, parece que ela esconde alguma coisa. Parece que isso está incomodando demais. Esse grande segredo está incomodando demais. Talvez para proteger o marido, talvez para que o marido não fique violento, mas me parece que aconteceu mais coisa do que só o que ela está relatando. Vamos para frente. O marido não ia lhe defender não ia agir não, ou seja, eu não fiz alarme, eu só dei assim um salabanco assim. E aí você vê que ela muda a forma, né, que entra na narrativa, o N da narrativa. Ela estava contando tudo como espectadora e aí agora ela conta se colocando na cena, bem nessa parte. Aí eu estava de olho fechado, aí eu senti assim tal, e eu fiz assim. E aí ela troca a maneira dela se expressar. Aqui a gente pode colocar uma bandeira vermelha. Ah, Ricardo, ela está mentindo? Eu não estou dizendo que ela está mentindo. Que pariu, viu? Ah, Ricardo, então ela está mentindo? Não! Mais uma vez, o que parece aqui é que há uma mudança normal da maneira dela contar essa história, por isso que me acende essa bandeira vermelha, no sentido de a coisa aconteceu, eu tenho 99% de chance de dizer que sim, a coisa aconteceu. Exatamente dessa maneira, aí eu acendo uma bandeira vermelha. Parece que teve mais coisa, porque na hora que ela vai contar o momento do incidente, ela muda a forma de contar. E isso não é natural no ser humano, isso não é natural para quem não tem o que esconder na tua narrativa. E mais ainda, quando ela começa a contar, que a gente vai ver daqui para frente, sobre o esconder, sobre o não revelar, ela muda muito mais ainda a fisiologia dela, que é justamente a unidade corporal, onde nós vamos ver a transpiração, nós vamos ver o choro, nós vamos ver o batimento cardíaco, você vai ver, inclusive, ela cheia de ranho e tal, e muda completamente a fisiologia dela. Vamos lá? Me mexi rápido, ele saiu de perto, eu senti que ele saiu de perto, eu fui e bati na cabeça do Jean 3 vezes. Você está entendendo? Antes ela estava contando como uma espectadora, e agora ela conta como um personagem dentro da história. O Jean tava dormindo e ele ficou até puto, disse assim, Mô, me deixa dormir, não sei o quê. Eu disse, Mô, por favor, me coloque no seu braço, deixa eu ficar deitado no seu colo, pelo amor de Deus. Essa parte causa muito transtorno, causa muito nervosismo para ela. Aí, beleza. Jean foi, me botou no colo dele e eu com a bexiga em tempo de explodir, fiquei bem caladinha, esperando esse homem sair daqui. E aí, depois disso, galera... E aí, depois que esse homem saiu, eu me levantei, fiquei calada. Fiquei calada. E isso que destrói a mente dela. Fiquei calada. E eu tava só pensando se eu ia dizer isso pro Jean ou não, entendeu? Eu não sabia se ele ia me entender, o que era que ia acontecer, se o Jean ia atrás de tirar satisfação. Eu só sei que eu fiquei com uma crise grande de ansiedade. E aqui você vê uma congruência gigante, gigante do medo, do que aconteceu. Será que ele iria entender? Será que ele ia entender que de repente eu não estava percebendo o que estava acontecendo? Ou o que aconteceu, eu não fiz parte disso, mas aconteceu algo muito violento, algo muito maior, que talvez ele não acreditasse. Vamos lá. Passei a semana todinha vomitando e chegando o dia de viajar com a banda. E eu não tinha... Você vê que ela vai buscar essa imagem sempre ali no lembrado dela. Tava tendo e chorando, e com medo, e com vergonha. Coragem. Até que eu falei... Beba água, beba muita água. Eu me abri com a Mara. A primeira pessoa que eu falei foi a Mara. E a Mara até cogitou em eu não falar pro Jean, pra ele não fazer uma besteira, não fazer uma merda grande. Mas e aquilo tava me comendo por dentro, eu não ia conseguir. Congruente, total congruência aqui. Ficar no mesmo ambiente que esse homem. Você tá entendendo agora o quanto a ferida tá
tava corroendo ali ela por dentro? Eu não ia... Eu juro, gente, eu tô em tempo de morrer de ansiedade. Olha a mão. Esses dias. Eu tô em tempo de morrer. Aí quando foi no dia de Aí o ranho não para, né? Ui! viajar, que eu vi que tava chegando a hora, e o meu coração acelerando, eu não sabia se eu ia dizer. E ela tá trazendo toda essa angústia, toda essa ansiedade para esse momento aqui. Se eu ia dizer pro Jean como era que ele ia agir, aí até que eu disse. Olha o medo dela, né? Até de redenção, porque ela não queria mais conviver no mesmo local que esse cara estava presente. Eu pedi, pelo amor de Deus, pelos filhos dele, que ele pensasse bem, que a gente ia resolver. Eu liguei para os meus patrões, eu liguei para a Rebeca. A Rebeca me apoiou totalmente, só que isso já estava assim, já era meia hora para a gente viajar. Você vê que o padrão dela é esse, é de contar as coisas como um espectador e não naquele padrão dentro da história. E você vê aqui é a naturalidade dela, aqui ela está sendo natural. E aí aquele lance de cutucar, que não abrir os olhos e sentir que está... Muda até a tonalidade, muda tudo e me dá um pouco de... que algo não está sendo revelado sobre aquele momento. Vamos lá. Ela não podia fazer nada, entendeu? Na hora, no momento, mas ela falou que ia resolver. Eu viajei esses 3 dias, esses 3 shows que a Renara nem estava presente. Aí o Rojão, ou seja, caiu mais pra cima de nós, né? Pra quem ficou. Eu aguentei, fiquei à base de remédio controlado, porque senão... E tipo assim, ninguém esperava isso, porque ele é uma pessoa calma, uma pessoa calada. Mas eu tô falando isso aqui pra vocês terem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Vocês que têm filho mulher, filho homem, vocês, não normal. Entendeu? Porque o cara teve coragem de fazer isso. Mas aí vocês não se preocupem, porque... Limpa esse ranho, pelo amor de Deus! Ah! As medidas já foram tomadas, já falei com o meu patrão. Vocês sabem o quanto é Manuel Gugel, uma pessoa boa. Toda a família Gugel, todo mundo me apoiou, a Rebeca me ajudou. Disse que eu não tinha culpa, mas na verdade nenhuma mulher tem culpa de ser abusada de qualquer forma. Vocês estão entendendo? Sim, você tem toda a razão. Eu estava vestida, eu estava com roupa normal, mesmo que eu tivesse nua. Eu estava na minha cama com meu marido. Ninguém tem o direito de tocar em mim, ninguém tem o direito de tocar em nenhuma mulher se ela não deixar. Mas foi muita covardia, eu estava dormindo, eu estava dormindo. E o pior, ele saiu daqui, trabalhou a semana todinha de boa, porque ele pensou que eu só me mexia, ele pensou que eu não vi isso, e eu morrendo por dentro. Gente, já chega da mulher estar calada, de estar acontecendo essas coisas e a gente ficar... E você vê quando ela fala acontecendo essas coisas, aí ela cai de novo naquela situação, ela lembra da situação, e aí vem toda a vergonha, vem todo o nojo. Inclusive acho que ela verbaliza isso, vamos ver. Crescendo por dentro, escondendo por medo. Isso. Sabe? Já chega, eu fui assediada dentro da minha casa, do lado do meu marido, pelo amor de Deus, gente. Se a minha filha estivesse em casa, se a minha filha, eu acho que se a vítima seria a minha filha. Eu só sei que eu tô muito mal, esses dias, ontem eu fui pra praia pra tentar, como terapia, eu saí de lá pior, fui pra tirar foto, nem foto eu tirei. Eu já estava com crise, eu emagreci mais, foi de vomitar, por crise de ansiedade, entendeu? Foi por isso, eu ainda aguentei 1 semana, porque eu já falei em cima da hora, eu aguentando lá, tá no mesmo ambiente que esse... Olha o nojo, ó. Nojo, asco, até o ato de vomitar, né? É a proteção do organismo, é a psique jogando e você colocar pra fora, né? Monstro, esse ogro ridículo, esse marginal, entendeu? Ódio, nojo. Com as suas filhas, com seus filhos, quem vocês colocam dentro de casa, pode ser uma ameaça. Eu estava dormindo, e eu nunca dei cabimento, mesmo que eu tivesse dado, não justificava, eu nunca dei cabimento pra essa pessoa, nunca conversei com essa... Tá bem congruente. E eu pensei na minha filha. Se isso aí tivesse acontecido com a minha filha, se a minha filha estivesse em casa, não ia me perdoar, eu ia ter que matar uma pessoa dessa. Vocês estão entendendo? O quanto é ruim, é vergonhoso para uma mulher sofrer abuso. Você tá entendendo? A coisa é muito forte, muito forte. Depois ela vai continuar, ela fala que sente nojo e tudo mais, e com razão, e com total razão. Conclusão dessa análise. A coisa aconteceu? Aconteceu. Isso
tá muito clara, ela está muito congruente quanto a isso. Deles terem chamado o cara sem ter essa intenção, chamado o cara por conta ali de eles continuarem bebendo, conversando, porque acho que estava legal e tudo mais. E o grande erro, como ela mesma diz, não foi ter se posicionado, talvez até pela quantidade de bebida, de cachaça ali na cabeça. Você é o dono da casa, você é o anfitrião, né? E ter colocado os pingos nos is. Falar, cara, você vai dormir ali. Por algum motivo, por alguma razão, que a gente não sabe, eles dormiram todos juntos. Aconteceu o fato? Aconteceu o fato. A único porém que eu estou colocando nessa situação eu acho que foi pior do que ela está contando. Porque a resposta psíquica e corporal está sendo muito mais agressiva do que ao ponto que ela disse. Não, mas aquele ponto é pouco, Ricardo? Não, não é pouco. Não é pouco você ser lambida, cheirada, beijada, ver que sua mão de repente estava em outro lugar. Mas essa resposta violenta que o corpo está tendo, do nojo, do vômito, dessa vergonha e tudo mais, está além do que ela consegue controlar. E quando ela pensa que aquilo poderia ter acontecido com a filha, alguma coisa assim, você vê o ódio dela e o quanto isso confrontou com ela revelar isso para o marido, com medo até de o marido tivesse feito alguma coisa. Até porque ela podia falar, pô, parece que o cara estava aqui na minha cama, aqui dormindo aqui, roçando, sei lá, que porra é essa? Né? E o cara falou, meu irmão, o que está acontecendo? Nem sei o que eu estou fazendo aqui, sei lá. Mas me parece que tem coisas além do que ela está contando. Por quê? N motivos. Ela pode estar, inclusive, protegendo o marido, protegendo toda essa história, porque, como ela disse, a coisa podia degringolar. Então, ela conseguiu ali dar o recado, mas é interessante que ela não lavou a alma ainda. Você vê que esse esconder, esse fato, ainda causa muito mal para ela. Você vê que a psique dela não digeriu ainda totalmente o que aconteceu ali. Então, eu acho que vão vir cenas dos próximos capítulos. Provavelmente o cara aí vai falar alguma coisa ou não, enfim, se ele vier a público, a gente faz análise também. Mas é isso que eu vejo dessa análise. Agora, conclusões para a vida. Praticamente a Larissa ela deu uma aula aqui do que não fazer. Toma cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Ponto. Isso em qualquer situação. Muitas vezes é óbvio que às vezes as mães, os pais precisam deixar suas crianças com cuidadores ou com alguém da família. Procura dar uma incerta, sabe? Tipo, a certeza que você chega às 6 horas, dá um jeito de você chegar às 3, às 4, 5, para ver se a coisa realmente tá tranquilo. Né? Pede de repente para algum vizinho ir lá e ver se está tudo bem, mesmo quando você está com alguém da família, mesmo que quando você está com alguém conhecido. Mas o mais importante é monitorar, nunca deixar muito solto, muito livre. Né? Pergunte para a criança normalmente ali, como é que foi o dia de hoje? Vamos desenhar o dia de hoje? Né? Não adianta só perguntar, o tio abusou, o tio mostrou o Bilal, ele mostrou. Não, porque pode às vezes a criança até dizer sim, 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 porque ela acredita que respondendo as respostas corretas ela vai ganhar alguma coisa, a empatia do pai e da mãe. Então não adianta você perguntar incisivamente ou explicitamente. Busca com a criança, vamos desenhar o dia de hoje? Como é que foi o seu dia? Conta aí, desenha você, desenha o tio Mário, né? Como é que é, tal, não sei o quê. Aí você vai pegando esses elementos aí. Agora, mais uma vez, tome cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, principalmente numa situação dessa. Eu lembro quantas e quantas vezes a gente foi viajar de casal, de vários casais, principalmente quando era moleque, tá sem grana, né? Ia para um sítio, ia à casa da praia, mesmo os casais de amigos, as meninas dormiam tudo num quarto e os meninos dormiam no outro quarto. Quando, quiçá, tinha 2 quartos. Porque senão as meninas dormiam no quarto e os meninos dormiam onde dava, né? Tipo, na cozinha, no banheiro, na varanda, dentro do carro, enfim. Mas nunca se permitia ter homens e mulheres dormindo ali juntos para justamente não acontecer um problema desse. Né? Porque às vezes até um mal entendido pode acontecer. Alguém dá uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, encosta um joelho. Então, isso é regra básica. Né? Você não vai colocar um homem dentro do teu quarto para dormir junto com você. Regra básica. Ela mesma acabou dando ali as explicações. Né? Tome cuidado com isso. Então, mais uma vez, recapitulando, conclusões para a vida. Tome cuidado, mesmo se é algum parente, mesmo
se é um cuidador ali que vai cuidar ali do seu filhinho, da sua filhinha, seja lá quem for, dá uma incerta, fala para algum vizinho dar uma olhada. Se é uma criança que é vulnerável, faz esse exercício. Vamos desenhar o dia de hoje. Como é que foi o dia de hoje? O dia de hoje foi assim, foi assado. Que legal, tal, não sei o quê. Né? Veja se há mudança de comportamento da criança, se ela começa a se tornar muito reprimida ou hiperativa, porque muitas vezes a pessoa acredita que a criança, quando ela é abusada, ela vai ficar reprimida. Não, porque eu já contei isso em outros vídeos. Muitas vezes a criança vai gostar desses toques porque são toques sensoriais. Então, às vezes o abusador, ele não, às vezes não, 90% das vezes ele não é violento com criança. Não é, ele é sedutor. Ele estimula as zonas erógenas ali, sensoriais, e a criança sente prazer com isso. E às vezes ele ainda faz o reforço com carinho, com grana, com brinquedo, com atenção, enfim, de uma maneira lúdica. E a criança muitas vezes nem percebe. E quando percebe, é como se fosse um grande segredinho dela. Então, comece a perceber se não há uma mudança de padrão. Porque, como eu disse, muitas vezes o abuso não é violento. A maioria das vezes não é violento. É por sedução, é por toques sensoriais. Não há uma promiscuidade no sentido explícito, mas há uma brincadeira, há um jogo. E quando a criança começa a ter consciência disso, é aí que vem os grandes dramas, porque ela se sente suja, se sente mal, se sente compactuando com aquilo, só que você era uma criança. Você não tinha discernimento para saber que você estava entrando num jogo sexual, sensual, e sim, você estava simplesmente, muitas vezes, descobrindo o seu corpo, descobrindo os toques sensoriais. E aí, quando isso acaba sendo conhecido lá, não estou dizendo que não exista o ataque violento, mas por isso que muitas vezes ele é tardio, por isso que muitas vezes ele é quase invisível. Por quê? Porque existe uma grande sedução, um grande jogo de prazer sensorial. Então fique atento às suas crianças, fique atento com o comportamento. A linguagem silenciosa ajuda muito isso, para ver se mudou alguma coisa, se a criança, às vezes ela se torna muito mais sensualizada, ela começa você percebe que o palavreado muda, as brincadeiras mudam, os toques mudam. Então isso não que toda vez seja, mas fique atento a essas situações. Eu falei muito disso, inclusive na Ira de um Anjo, quando a menina começa a se sensualizar ali até para o psicólogo. Então perceba isso, né? Qualquer coisa busque ali, a Ira de um Anjo, que eu fiz análise da menininha lá. Então, às vezes há essa mudança mais sensualizada ou essa mudança mais introspectiva. É mudança, é quebra de padrão. A gente fala muito disso, inclusive na jornada. E a linguagem silenciosa pode te ajudar. E você sendo um adulto, pelo amor de Deus, né? Tipo, não dá sorte ao azar. Não vai colocar um cara para dormir, principalmente você estando bêbado, né? Pode acontecer uma situação dessa. Mais uma vez, a coisa aconteceu. E eu acho que essa menina, ela precisa realmente fazer um tratamento, realmente, se há alguma coisa a mais para contar, conte, abre, lava a roupa suja com seu marido, abre o seu coraçãozinho e se solte desse elefante que está nos seus ombros, esse piano que pode acontecer que esteja, e vamos ver também o que o rapaz vai dizer. Porque, como eu disse, eles estavam bêbados, eles estavam cachaçados. Pode ter acontecido alguma coisa involuntária ali, lógico que pode ter acontecido. Ela tem culpa? Zero culpa. Ela pode ter, de repente, de forma inconsciente, ter feito alguma coisa? Pode. Ela tem culpa? Zero culpa. Zero. Ela estava com o marido dela na cama e ainda mais embriagada. Então, não tenho o que falar sobre isso. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.